Queria convidar você, neste momento, para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Iremos ler os versículos de 1 a 9. João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Para você que trouxe a sua Bíblia, está abrindo a sua Bíblia no celular. Temos também aqui no telão, você pode acompanhar a leitura. Diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betzata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Amém? Gostaria de convidar você também agora a abrir em Lucas capítulo 5, versículos de 17 a 19. Um dia, quando ele estava ensinando, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados ali perto. Estes homens surgiam de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. Nisto chegaram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram forçar a passagem pelo meio da multidão até Jesus, mas não puderam chegar a ele. Como não puderam chegar até ele, subiram ao teto acima dele, tiraram algumas telhas e desceram o doente no meio da multidão, ainda em sua maca, bem em frente de Jesus. Amém? Queria convidar por mais um instante você fechar os seus olhos e fazer uma oração, pedindo para que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Não sei qual é a sua expectativa, qual é a sede que está no seu coração, como você entrou aqui. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Pai, no nome de Jesus, Senhor, como é preciosa, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Nós, neste momento, nos prostramos, nos sentamos, ó Deus, aos teus pés para ouvir, ó Deus, os teus ensinamentos, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha se derramar sobre nós. Passa aqui, ó Deus, com a tua palavra como um rio, enchendo as nossas vidas, tocando, transformando os nossos corações. Que esta palavra, ó Deus, venha em encontro, Pai, Senhor, à necessidade do coração de cada um aqui, Pai. Eu declaro, ó Deus, que tão somente eu sou um instrumento nas tuas mãos. Que nesta hora o Senhor possa tocar os meus lábios com teu Espírito Santo. Que possa fluir, ó Deus, de dentro de mim, Pai, toda palavra que o Senhor tem colocado durante toda a semana, ó Deus, no meu coração. E essa palavra venha nos transformar, Senhor, nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que nós lemos ali do paralítico no tanque de Betesda relata a história do encontro de Jesus com esse paralítico que estava doente há 38 anos. Em Jerusalém,
havia 12 portas de entrada. E o tanque de Betesda, ele ficava próximo à porta das ovelhas, que era a porta onde os animais, os cordeiros, as ovelhas, passavam ali, entravam para o sacrifício. Betesda significa casa de misericórdia, significa casa de bondade, de favor imerecido. E o tanque de Betesda ali era o lugar mais próximo que esses doentes poderiam ficar ali de Jerusalém, do templo, porque eles não poderiam entrar ali no lugar santo. E a história diz que esse local acabou sendo ali uma concentração de doentes, onde as famílias que vinham para Jerusalém, para as festas em Jerusalém, passavam ali por perto daquele tanque de Betesda. Ali eles deixavam seus doentes e entravam na cidade. Levavam os seus doentes na esperança deles serem curados, porque a Bíblia fala deste tanque, o tanque de Betesda, e diz que de vez em quando um anjo do Senhor vinha sobre as águas daquele tanque e mexia aquelas águas. A primeira pessoa que entrasse e mergulhasse naquelas águas era curada de qualquer doença. Então muitas famílias vinham para essas festas em Jerusalém. Havia muitas festas ordenadas por Deus na Bíblia, e 3 dessas festas era obrigatório todo judeu ir para Jerusalém para participar dessas festas. Então as famílias vinham de cidades vizinhas, vinham de aldeias e traziam ali os seus doentes e deixavam ali na porta das ovelhas, perto do tanque. Eles entravam para a festa. Quando a festa acabava, eles passavam por ali novamente, pegavam os seus doentes e levavam embora. Só que alguns eram esquecidos ali próximo do tanque. Alguns eram deixados para trás, abandonados por suas famílias, e passavam a viver ali próximo àquele tanque. E diz o texto que nós lemos que Jesus foi para Jerusalém. E Jesus, chegando em Jerusalém, passa por esse paralítico. E ele então, sabendo da condição daquele homem, o tempo que ele estava doente, ele pergunta para ele: você quer ser curado? E a resposta dele foi: eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Esse paralítico, ele não tinha um familiar, ele não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha um irmão, não tinha um parente, um amigo que estivesse ali ao lado dele para ajudá-lo. Jesus, quando o viu, fez uma pergunta. Vendo que ele estava sofrendo daquela enfermidade há tanto tempo, Jesus perguntou: homem, você quer ser curado? E diferente daquele cego, quando foi correndo atrás de Jesus, e Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver, Senhor. Aquele paralítico fala para Jesus, ele não responde se ele quer ser curado. Talvez foram tantos anos de sofrimento, tantos anos ali de solidão, que quando Jesus pergunta para ele: você quer receber esse milagre? A resposta dele, por passar tanto tempo sozinho, sem ninguém: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando as águas se mexem. O milagre estava tão perto dele ali, mas ele não alcançava o milagre porque não tinha ninguém para colocá-lo no tanque.
E talvez se Jesus não passasse por ali naquele momento, aquele homem iria morrer ali. Ia passar o resto da vida dele doente e iria morrer naquele lugar. Amém? No segundo texto que nós lemos, conta a história também de um paralítico. Mas, diferente do primeiro, ele tinha pessoas perto dele. Ele tinha amigos que, vendo o sofrimento dele, ouvindo falar que Jesus estava ali e que Jesus estava curando muitos enfermos, eles não puderam ficar indiferentes à dor, ao sofrimento daquele homem. E eles então pegam aquele paralítico, o colocam numa maca e saem carregando aquele paralítico pela cidade para levar até Jesus. E não podendo entrar ali naquela casa onde Jesus estava, porque estava lotada de pessoas, tentando forçar uma entrada, não conseguiram. Eles então sobem no telhado da casa, começam a destelhar a casa, e então eles colocam aquele homem pelo telhado na frente de Jesus. Esse homem, primeiramente, foi salvo por Jesus, porque a Bíblia fala: amigo, sejam perdoados os seus pecados. E depois então ele foi curado. Ele chegou na presença de Jesus, deitado numa cama, paralítico, e saiu da presença de Jesus, voltou para casa, andando, curado, carregando a sua maca. Tudo isso aconteceu. Será que foi o esforço dele? Será que foi o desejo dele de estar ali? Não, tudo isso aconteceu porque ele tinha pessoas na vida dele que o amaram e que se sacrificaram, que não desistiram dele mesmo diante das circunstâncias, dos sacrifícios, das impossibilidades. Eles ali fizeram de tudo para levar esse homem até Jesus, e eles não saíram do lado desse homem até vê-lo totalmente curado, restaurado. Palavra de hoje: o poder de quem ama. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, você consegue perceber por que Deus mandou Jesus aqui? Aquele homem do tanque de Betesda, ele tinha mais anos, tinha mais idade, mais anos de enfermidade do que a idade de Jesus. Porque ele estava doente há quantos anos? 38 anos. Quantos anos Jesus tinha aproximadamente? 30, 31 anos. Não tinha mais do que isso. E Deus, talvez vendo o sofrimento desse homem, ano após ano, desejando um milagre, desejando que tivesse alguém do lado dele para ajudar, para que ele pudesse ali experimentar deste milagre, entrar naquelas águas movidas pelos anjos, pelo anjo. E Deus vendo aquele sofrimento, a Bíblia fala que por amor, Deus enviou o seu Filho Jesus por nós. O lugar em que aquele homem estava ficava perto da porta de entrada de Jerusalém. Então não era um lugar deserto. Com certeza havia muitas pessoas entrando e saindo toda hora e passando por aquele homem. Mas ele não foi notado. Ninguém viu aquele homem. Ninguém se importou com a sua dor. Você consegue imaginar quantas pessoas esse paralítico viu entrar naquele tanque? Viu pessoas ali sendo curadas, e ele não podendo, não tendo condições de entrar ali. Ele falou: Jesus, não tem ninguém para me pôr neste tanque quando as águas se movem. Eu até tento, Jesus, e talvez
ele olhando ali para ele, a condição de paralítico, talvez tentando se arrastar para chegar ali naquele poço. E ele falou: mas eu não consigo. Quantas pessoas entraram ali? Talvez quando ele visse, ele via a água ali se mexendo, ele gritava para alguém que estava passando ali, próximo ao tanque, ele falou: me ajuda. Ele com certeza deve ter implorado por pessoas: me coloca naquele tanque. Mas por 38 anos, ninguém notou, ninguém estendeu a mão, ninguém se compadeceu desse homem e o ajudou. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Diz que Jesus, ele foi para Jerusalém, ele subiu a Jerusalém para a festa. E ele passando por aquele homem que ninguém notou, que ninguém ajudou, que ninguém se importou, diz que Jesus viu o paralítico. Como que Jesus ficou sabendo que ele estava doente há 38 anos? Com certeza ele se interessou pela vida desse homem. E ele deve ter perguntado ali para alguém. E diz então que Jesus olhou para aquele homem que estava sofrendo, que ninguém tinha notado, e perguntou: você quer ser curado? Só alguém cheio de amor, cheio de compaixão, poderia ter se importado com a vida daquele homem. Você consegue compreender o poder desse amor? Quando nós amamos, o poder que há no amor, o poder do amor nos salvou. Amém? Quantos aqui foram salvos por Jesus? O poder do amor nos viu quando ninguém mais viu. O poder do amor, que é Jesus Cristo, nos encontrou quando nós estávamos perdidos. O poder do amor transformou as nossas vidas. O poder do amor nos restaurou, nos curou. Romanos 5,8 diz assim: Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Deus, por amor aos perdidos, pelo amor aos esquecidos, aos abandonados, aos solitários, aos pecadores, aos doentes, enviou Jesus a este mundo para mudar histórias. E eu e você estamos incluídos nessa lista de perdidos, de solitários, de abandonados, de tristes, de doentes. Jesus veio a este mundo por amor a mim e a você. Quando nós falamos de amor aqui, há muito discurso, há muita palavra sobre o assunto, mas nós não vemos o amor em prática. O amor é muito mais que palavras. O amor é atitude. E quando nós temos esse amor, quando nós amamos de verdade, esse amor tem o poder de mudar vidas. Esse amor tem o poder de tocar corações, de quebrantar corações. Este amor tem condições de mudar história. As pessoas não querem ouvir falar mais de amor. Elas querem realmente sentir que são amadas, que são importantes. As pessoas, elas querem ser notadas. Talvez você não veja, mas muitas vezes tem pessoas do nosso lado, pessoas próximas a nós, gritando para serem notadas. Assim como aquele cego de Jericó, quando Jesus passou e começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes tem pessoas que estão passando por tantas coisas, estão gritando, implorando: me ajuda. Talvez esse homem paralítico fez isso lá no tanque, mas não tem uma pessoa que olhe para ela, estenda a mão e fale: eu estou com você. Não tem uma pessoa que engancha de um lado, engancha do outro e fala: você não está sozinho.
Eu vou te levar até aquele que tem poder para operar milagre. Eu vou te levar para aquele que tem todo o poder para transformar a sua vida, mudar situações. Nós precisamos demonstrar esse amor, porque o amor, ele é poderoso. Não precisamos pregar sobre amor, nós precisamos dar amor às pessoas, através das nossas atitudes. Aqueles amigos do segundo paralítico, da segunda história que nós lemos, eles ouviram falar de um homem que tinha poder para curar doentes. Eles devem ter insistido com esse homem para ir até Jesus. E eles então saem pelas ruas, carregando alguém ali numa maca, para levá-lo até Jesus. Ao chegar na casa lotada e não ter condições nenhuma de entrar, de estar na presença de Jesus, aqueles amigos não desistiram, eles não voltaram para trás com aquele homem doente. Eles então se sacrificam, eles sobem naquele telhado e eles então ajudam aquele homem a chegar até Jesus. Eu tenho a minha mãe acamada, e a minha mãe hoje, segundo a nutricionista que vai lá todo mês, fala que ela deve estar pesando em torno de 47 quilos. E muitas vezes nós temos que ajudar ali a enfermeira que cuida dela, para trocar uma fralda, para ali posicioná-la na cama, mudar de posição. E a gente até brinca, né? Lá com a enfermeira. Gente, parece que a mãe está pesando uns 100 quilos. Eu não sei o porquê. A pessoa que é acamada aparenta pesar mais do que ela tem. E esse homem era acamado, ele era paralítico. Você consegue imaginar a cena desses 4 homens, talvez pegar uma escada e subir com o homem pela escada no telhado de uma casa? Você consegue imaginar os homens ali, talvez tendo que quebrar o concreto para retirar as telhas ali, para colocar aquele homem, na intenção daquele homem ter um encontro com Jesus? E eles então abrem ali o telhado, e agora, como é que a gente vai fazer para ele chegar até Jesus? E talvez um deles falou: olha, eu vou correr lá em casa, eu tenho corda, eu vou buscar. E sai então, ou vai na casa do vizinho, pegar cordas, para que pudesse amarrar aquela maca e levá-lo até a presença de Jesus. Eles não desistiram, eles não mediram esforços, e mesmo diante de tanta dificuldade, não pararam até levar esse homem à presença de Jesus e ele ser curado. Ali já não era mais somente a fé deles, havia muito amor envolvido, porque só quem ama faz sacrifício, só quem ama não desiste, só quem ama vai até o fim, até ver o milagre na vida daquela pessoa. A Bíblia também conta da história de uma mãe desesperada por causa da sua filha. A sua filha estava ali na sua casa, possessa, e ela então, ouvindo falar que Jesus tinha chegado na cidade, aquela mãe então deixa a sua filha em casa, possessa, sofrendo, e ela então vai buscar Jesus. E quando ela encontra Jesus, o texto diz que ela então se prostra diante de Jesus, e ela começa a implorar, a suplicar para Jesus, para que Jesus fosse curar a sua filha, que fosse fazer algo por sua filha. Imagina alguém desesperado. Quantos aqui são mães? Deixa eu ver. Imagina você deixar um filho doente em casa, um filho ali, mal em casa, e eu vou buscar Jesus. E eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo. Só que a resposta que Jesus deu para ela
foi inesperada, porque Jesus falou para ela: mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quanta humilhação! E aquela mulher tem uma atitude maravilhosa, de quem não está preocupado se está se humilhando ali. Ela falou assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, eu só preciso das migalhas. As suas migalhas é tudo que a minha filha precisa. Um pouquinho do teu amor, um pouquinho do teu milagre. E diz que Jesus falou: por causa dessa resposta, volta para sua casa, a sua filha está liberta. Só quem ama faz isso. Só quem ama busca, implora, se humilha, insiste até ver o milagre de Deus na vida dessa pessoa. Só quem ama. Vejamos aqui então algumas atitudes de uma pessoa que ama, uma pessoa que não abre mão, que vai até o fim, uma pessoa que não abandona até ver o bem daquela pessoa. Quais as atitudes então de quem ama? Primeira, a pessoa que ama é intercessora. Quantos aqui já fizeram cursos sobre intercessão? Levanta a mão. Alguns. Quantos aqui já participaram de seminários? Ou já leram pelo menos um livro sobre intercessão? Levanta a mão. Eu particularmente, eu gosto muito de intercessão. Amo interceder, amo orar por pessoas. E quando nós abrimos a igreja, que começou na nossa casa há muitos anos atrás, nós íamos para as reuniões de intercessão durante a noite, durante a semana à noite. Nos cultos, nós chegávamos 2 horas antes do culto começar, para interceder pelo culto. Orávamos por salvação, orávamos por cura, por libertação, orávamos por vidas chegando ali. Era algo assim, era um barulho na igreja. Nós fazíamos um círculo na igreja, nós impunhamos as mãos sobre as cadeiras e nós clamávamos a Deus ali, para que vidas ao entrar ali recebesse o toque de Jesus, que fosse quebrantado e fosse salva. E as pessoas chegavam, nós não parávamos de orar, nós ficávamos ali no nosso lugar estratégicos no meio da igreja, e nós orávamos, intercedia: Senhor, enquanto a palavra é pregada, toca o coração daquela pessoa. Senhor, olha a necessidade, cura no nosso meio, liberta pessoas. E nós ficávamos ali o culto todo, intercedendo, orando pelo milagre de Deus ali na vida das pessoas. Era algo tremendo, e a gente via uma mão que se levantava, outra mão que se levantava, vidas vindo aqui à frente e orando, vidas, nós vimos milagres acontecer, nós vimos muitas pessoas sendo libertas. Era algo tremendo. Mas a intercessão que eu quero falar aqui nessa noite não é apenas sobre oração. Oração, ela tem um poder tremendo. Se você nunca leu o livro O Poder da Intercessão, leia. É um livro antigo do Kenneth Hagin, mas é maravilhoso. Então tem o poder, mas a intercessão, ela vai além da oração. Segundo o dicionário, interceder significa intervir, interferir, tornar-se mediador voluntariamente, se envolver, se intrometer, ou seja, se meter onde não foi chamado. E se nós continuássemos lendo o texto da história do segundo paralítico que foi curado, nós vamos ver que a primeira coisa que Jesus falou para aquele homem: amigo, perdoados estão os seus pecados. Com certeza, para Jesus ter falado isso, esse homem, ele tinha uma vida errada.
Esse homem não queria buscar Jesus. Esse homem talvez não acreditasse que Jesus pudesse operar um milagre, pudesse curar. Mas foram os seus amigos que foram lá na sua casa. Foram os seus amigos que falaram: eu conheço alguém que pode te tirar dessa situação. Talvez ele falou: não, mas eu não quero ir. Esses amigos colocaram esse homem na maca. E talvez falou: você não tem escolha, você vai. Nós vamos levar você até aquele que tem poder para te curar. E eles então colocaram aquele homem na maca. E eles saíram pelas ruas. E eles andaram com aquele homem. Eles subiram no telhado. Eles abriram o telhado. Você consegue imaginar a cena de Jesus estar no meio de uma sala, um cômodo, ali ensinando a palavra de Deus, e de repente ele começa a ouvir um barulho, e ele fica procurando, porque é impossível você tirar um telhado de uma casa sem barulho, e ele procurando de onde está vindo esse barulho, e de repente ele olha para cima, talvez tenha caído uma poeira ali, e a cena que ele vê ali, são de 4 amigos, acabando com o telhado da casa ali, por amor a uma alma. Jesus, ele viu os amigos ou ele viu o doente primeiro? Ele viu os amigos, porque só depois que o buraco ali no telhado foi aberto, foi que eles pegaram o paralítico e colocaram ali, desceram aquele paralítico. Intercessão é isso. Intercessão é você fazer aquilo que ninguém faria pelo outro. É você intervir na história de alguém. Talvez tenham pessoas que você ama, mas que não querem saber de Cristo. Você tem esse poder de interferir, de se intrometer em Deus pela vida dessa pessoa. Tem alguém na sua vida que você ama de verdade? Ih, o amor está fraco aqui, gente. Tem alguém que você ama de verdade? Melhorou, mas olha, esperava mais. Você ama seu marido? Você ama sua esposa? Você ama seus filhos? Ó, viu? Gente, mais os filhos do que o marido. Eu te amo, amor. Te amo também, filha. E filho, que eu não estou enxergando onde está, dali. Também amo você. Você ama os seus pais? Você ama os seus irmãos? Sim, mais ou menos aí, né? Você tem um amigo que você ama demais? Quem tem orado por um filho que está longe dos caminhos do Senhor? Tem alguém que tem orado aqui? Ou por um familiar que tem passado dificuldade, uma enfermidade? Ou por alguém que não quer saber de Deus? Todos nós, com certeza, temos alguém que nós amamos e nós temos orado. Quem ama, ocupa a sua vida com a pessoa amada. Se envolve, busca Jesus por ela, vai até Jesus por ela, não abre mão dela, permanece até o fim ao lado dessa pessoa, até ela ver o milagre de Deus acontecer na vida daquela pessoa. Quem ama faz isso. A maioria, pode acreditar, desiste. Por causa do cansaço, por causa das situações que surgem, ela desiste. Uma vez, há muitos anos atrás, 2 senhoras bateram na porta da minha casa, eu não estava, foi o Vanderlei que me contou essa história. Num sábado de manhã, bateram na porta de casa para levar a palavra de Deus ali. E aquelas mulheres começaram a falar de Deus para o Vanderlei, pregar o evangelho ali para o Vanderlei. E o Vanderlei reconheceu uma delas,
que tinha morado ali perto da casa dele, ali no Coelho Neto. E ele tinha um amigo, né? Que era filho dessa senhora. E quando ele reconheceu, ele falou: a senhora é mãe de fulano? Falou: sou. E aí, como é que ele está? A resposta daquela mulher foi assim: ele só me deu trabalho. Tudo que ele fez foi errado. As escolhas que ele fez foram todas erradas. Nunca quis saber de Deus, nunca quis ir para a igreja. E eu então, sabe o que eu fiz? Abri mão dele e entreguei ele para Satanás. Gente, uma mulher que foi bater na casa de uma pessoa desconhecida para falar de Deus para essa pessoa, tinha entregado o seu próprio filho para as mãos do inimigo. Abriu mão do seu próprio filho. Muito sério, né? Muitas vezes nós estamos abrindo mão de pessoas tão próximas de nós. Às vezes a gente abre mão, sabe por quê? A gente está tão cansado de lutar por essa pessoa, tão cansado, não tem mais força em nós para estar do lado dessa pessoa. Parece que quanto mais você ora, mais a pessoa piora. Quanto mais você fala, quanto mais você faz, mais a pessoa vai para longe de Deus e você está cansada. E muitas vezes a gente não faz como essa mãe, mas a gente simplesmente abre mão, desiste dessa pessoa. Mas o amor tem um poder sobrenatural de tocar vidas, de quebrantar corações, de mudar histórias, de mudar pensamentos. Nós precisamos amar as pessoas. Em Marcos 5, versículos de 21 a 24, diz que quando Jesus tinha atravessado no barco para o outro lado do lago, uma enorme multidão ajuntou-se ao redor dele na praia. O líder da sinagoga do lugar, chamado Jairo, veio e prostrou-se diante dele, suplicando que curasse a sua filhinha. Ela está a ponto de morrer, dizia ele em desespero. Por favor, venha pôr suas mãos sobre ela para que viva. Jesus foi com ele, uma multidão o seguia tão de perto que o comprimia. Jairo, ele deixou a sua filha lá em casa, à beira da morte, praticamente morta ali, e foi desesperado procurar Jesus, e implorou que Jesus fosse até a sua casa. Antes deles chegarem na casa, Jesus falou: eu vou com você, Jairo. Antes de chegarem em sua casa, alguns amigos vieram com a triste notícia: Jairo, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não há nada que possa fazer por ela. E Jesus não deu atenção àquelas palavras e falou: Jairo, não dá atenção para isso também não. Não dá atenção. Não temas. Você só precisa crer. E então Jesus vai ali e opera um grande milagre e ressuscita aquela menina. Às vezes nós olhamos para as pessoas que nós amamos e aparentemente não há nada que pode ser feito. A pessoa está tão afundada no pecado, a pessoa está tão afundada ali, parece caso perdido, luta vencida. Mas se nós amamos essa pessoa, se ela é importante para nós, nós precisamos continuar indo até Jesus. As pessoas podem até falar: por quê? Por que que você continua orando por essa pessoa? Por que que você continua acreditando que essa pessoa pode mudar? Por que que você continua indo na igreja culto após culto orar por essa pessoa? Eu continuo porque eu amo essa pessoa. Eu não abro mão dessa pessoa. Eu vou lutar, eu vou amar, eu vou clamar até o fim. Eu vou fazer de tudo para que essa pessoa venha encontrar Jesus, que essa pessoa receba o milagre que ela tanto precisa.
eu vou trazer essa pessoa, ainda que seja no meu coração. Talvez ela não esteja aqui. O desejo do seu coração é que ela estivesse sentada do seu lado. Mas ela não veio, mas ela está aqui no meu coração. Ela está aqui comigo. E eu não abro a mão dessa pessoa, porque eu a amo. Eu a amo, e o poder desse amor vai tocar essa vida, vai quebrantar, vai tirar o coração de pedra. Esse coração vai se tornar coração de carne, e essa pessoa, ela vai conhecer Jesus. Tem uma história de uma pessoa que eu conheci, que era um travesti, e vivia com um amigo meu que trabalhava comigo, trabalhou muitos anos comigo. E eu vi essa pessoa, todo dia ia lá no meu trabalho, buscar ali aquele meu amigo, assim, toda loira, cabelos compridos, vestida de mulher. E ela ia ali todo dia, ali no meu trabalho. E um dia eu comecei a ver esse meu amigo que trabalhava comigo meio triste, meio para baixo. E eu perguntei ali para as pessoas mais próximas o que aconteceu com ele. E eles falaram assim: é que o fulano mandou ele embora. Falei, como assim? Mandou ele embora de volta para a casa dele. E eles então, gente, não eram ali, quem trabalhava comigo, ninguém era cristão. E eu ouvi a boca da pessoa que não era de igreja, não era cristão. E essa pessoa contou para mim, sabe o que aconteceu? A mãe desse moço era uma cristã fervorosa, uma mulher de oração. E ela então orava pela conversão do seu filho, ela buscava a Deus insistentemente pela conversão do seu filho. Só que, além da oração, ela amou, ela não recriminou, ela não apontou o dedo. O filho ia na sua casa, ia ali com aquele meu amigo, ela abria as portas, ela recebia, ela amava aquele filho. Nunca ela apontou o dedo e falou assim: olha, você está errado, isso que você está fazendo não se deve fazer, Jesus não gosta disso. Nunca ela levantou a voz para falar isso para o filho. Ela amava, ela orava. Ela amava, ela orava. Ela orava, ela amava. Até que um dia, esse filho falou assim: mãe, hoje eu vou à igreja com você. E ele foi. E ali ele teve um encontro maravilhoso com Jesus. Ele foi salvo naquela noite. Ele voltou para a sua casa. Foi um milagre assim maravilhoso. Ele voltou para a sua casa e ele falou: eu não quero mais viver da maneira que eu estou vivendo. E ele então, a primeira coisa que ele fez, mandou aquele meu amigo embora. Falou: vai embora. E ele então, de um dia para o outro, ele apareceu na casa da mãe dele, vestido como um homem. E esse homem hoje é pastor, é casado, tem filhos, tem levado muitas vidas para Cristo. Tão somente porque ele tinha uma mãe ali, que mais do que tudo, ela o amava e não abriu mão da vida dele. Nós precisamos ser, se nós amamos, temos que ser essas pessoas que pagam o preço de intercessão, de levar essa pessoa até Jesus, de ir com ela ali, de estar com ela, de amar, independente da maneira que ela é. Jesus, quando aqueles homens chegaram ali, aquele paralítico chegou, ele não apontou o dedo e falou: mas você tem feito coisa errada, você é um pecador. Jesus, ele não quis nem saber, ele falou: amigo, perdoados são os teus pecados. A primeira coisa que aquele homem recebeu foi o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Se você ama, você tem que continuar intercedendo, colocando, sendo mediador entre Deus e essa pessoa. Amém? Segunda atitude de quem ama
se compadece. Compadecer significa ter compaixão. É sentir a dor e o sofrimento do outro. A compaixão é o amor que dói. E quando nós vemos alguém sofrendo, quando nós vemos pessoas próximas a nós, perdidas, passando por dificuldades, por necessidade, isso tem que incomodar o nosso coração, de tal maneira que nós não ficamos parados, indiferentes. É impossível eu falar que amo alguém, se eu ver essa pessoa sofrendo e ficar de braços cruzados, calada, sem ter uma atitude. A compaixão nos leva a uma atitude de amor. Tem uma história na Bíblia, que é a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas 10. Um dia Jesus, ele foi questionado por um mestre da lei. Ele chegou diante de Jesus e falou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus então devolveu a pergunta, respondeu com uma pergunta para ele. Falou: o que diz a Bíblia? O que diz as Escrituras? E ele falou: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou: joia, você está sabendo. Faça isso que você terá a vida eterna. Então aquele homem perguntou: mas quem que é o meu próximo, Jesus? E Jesus então, para mostrar quem era o próximo daquele homem, contou essa parábola, que é a parábola do bom samaritano. E eu, assim, estava lendo a letra de uma música, achei linda, e eu quero ler para vocês essa parábola em forma de música. Uma parte da música diz assim: um dia, um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote. Fingiu que não o viu, estava com pressa. Tinha prioridades, mas faltava amor, esta é a verdade. No mesmo lugar, passou um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou dizendo: eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído no chão continuou. No mesmo lugar, o bom samaritano vem. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão, derramou azeite, vinho em suas feridas, estancou seu sangue e o levantou. Fez da sua vida a essência dele. O samaritano cuidou dele até quando ele estava totalmente restabelecido. Ele estava bem. É muito fácil, muitas vezes, apontarmos o dedo, criticar alguém pelas escolhas que eles fizeram. Jesus, ele não questionou o paralítico. Ele falou: os seus pecados sejam perdoados. Muitas vezes nós queremos pregar de Jesus para as pessoas, mas quem está passando fome não quer ouvir uma pregação. Quem está passando fome quer ver em nós uma atitude de amor e de compaixão. Essa tem que ser a nossa pregação de amor. Uma atitude de estender a mão para quem está caído, para quem está machucado, para quem está ferido, quem está sangrando. O cuidado de amor na vida dessas pessoas vai falar muito mais alto que as nossas palavras de amor. A nossa vida tem que ser uma pregação na vida das pessoas. Estender a mão para o próximo, levantar aquele que está caído. 1 Coríntios 13 fala que o amor é paciente, ele é benigno, é bondoso, não é invejoso. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. Sabe o que irá transformar a vida de pessoas? É esse cuidado de amor, sem julgamento. É você estender a mão e tirar a pessoa da situação que ela encontra. Quem são aqueles que irão parar para ajudar o que está caído, sujo, machucado, sangrando? Nós precisamos ter compaixão. Muitos textos da Bíblia relatam que quando Jesus olhava para as pessoas, ele olhava com olhos de compaixão. E não suportando ver a situação daquelas pessoas, ele fazia algo para mudar a situação, a vida daquelas pessoas. Nós precisamos ter compaixão. Terceiro, quem ama aponta o caminho. João 14,6 diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a sua mão. Vou falar algo para vocês, até me incluindo. Muitas vezes nós temos falhado neste quesito de apontar o caminho. Nós damos tudo para os nossos filhos. Aliás, aquilo que nós não recebemos, que nós não tivemos, nós queremos dar para eles, não é verdade? Então nós damos o melhor estudo, nós procuramos dar a melhor roupa, nós damos celular, nós damos computador, nós damos tablet, nós damos dinheiro para eles, nós investimos na vida deles ali. Mas muitas vezes nós deixamos de apontar o caminho para os nossos filhos para a vida eterna. Eu dou aula para as crianças há mais de 25 anos. E todas as vezes, gente, quando eu subo naquela sala, a primeira pergunta que eu faço para eles, eu falo assim: primeiro, nós iremos orar. E eu pergunto para eles: você orou? Não falo nem hoje, porque às vezes eles vêm de manhã, já levanta correndo e já vem para a igreja. Você orou essa semana? Aí, criança não mente, gente. Geralmente criança não mente. Ah, tia, não orei não deu tempo. Essa semana eu não tive tempo. Você leu a Bíblia, pelo menos? Ah, não. Tanta coisa que eu tenho que fazer de escola. Não imagina, tio, tanta coisa de trabalho, de prova que eu tenho. Eu não tive tempo de ler a Bíblia essa semana. Aí eu pergunto: você sabe pelo menos um versículo da Bíblia de cor? Gente, nem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A maioria das crianças não sabe. E eu ainda forço essas crianças. E eu falo assim: eu vou passar uma tarefa para vocês. E eu até prometo um presentinho para eles. Ó, quem fizer isso vai ganhar um chocolate na minha próxima aula. E eu falo para eles: vocês vão ler aí o Salmo 23. E você vai decorar um versículo desse salmo. Gente, quando eu volto para dar aula, eu pergunto na maior empolgação: e aí, quem decorou o versículo? Gente, quase todas as aulas. Não tem uma criança que fala: ah, tia, não deu tempo essa semana. Não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo de fazer a tarefa. Nesses anos todos de conversão, eu vi crianças levarem os seus pais para a igreja. Eu vi isso, como eu contei na história de Cachoeira Paulista. Mas eu vi muitos pais deixarem de ir para a igreja por causa dos seus filhos. Os seus filhos não quiseram mais ir para a igreja. Então você pergunta para fulano: por que você não foi ao culto hoje? Ah, meu filho não quis ir, meu filho estava cansado, meu filho tinha trabalho de escola, meu filho tinha prova no dia seguinte, meu filho tinha um aniversário para ir, meu filho foi no cinema. E nós então vamos abrindo mão e deixando os nossos filhos fazer as suas próprias escolhas. Quando a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar,
e ainda quando crescer, não se desviará dele. Gente, tem dia que os filhos não querem ir para a igreja, não é verdade? Nós somos autoridade sobre a vida deles. Deus nos deu essa autoridade. Você vai para a igreja, sim. Você vai para a igreja hoje, sim. Ah, não quero ir, mas vai do mesmo jeito. Nós temos nesses anos com os nossos filhos, e hoje é até difícil. O Renan, a Larissa também, mas o Renan, gente, tinha uma festa de aniversário para ir no dia do culto. Ele até queria ir. Aí ele falava para o amiguinho, falou assim, eu vou, mas só depois do culto. Falou, não, Renan, mas não, eu só vou se for depois do culto. O Renan nunca faltou no culto. Ele ia mesmo, a gente levava. Nunca faltou no culto, gente. Por quê? Nós trazíamos desde pequeno. Como eu contei para vocês, chorava na igreja, dava um trabalho na igreja. Ah, não vou hoje, eu estou muito cansada. Ele me dá muito trabalho na igreja. Ah, Larissa me dá muito trabalho. Não, trazia os meus filhos, culto após culto, vigília. Dormia lá na igreja, no final, não é? E eu fico tão feliz, gente, que tem crianças que nasceram na Carisma. E estão até hoje servindo a Deus. E se perguntar para elas, elas querem estar na igreja, querem vir para a igreja, se sacrificam para estar na igreja. Nós precisamos pagar esse preço, nós precisamos formar Jesus na vida dessas pessoas. A Simone pregou aqui, quarta-feira, transformando a nossa casa num lar. A nossa casa vai ser transformada num lar espiritual se houver oração, se nós ensinarmos os nossos filhos a orar dentro de casa. Não é aqui que eles vão aprender, não. Aqui eles vão falar, tia, deixa eu orar hoje. Hoje eu ouvi o testemunho de uma avó que falou assim, olha, uma criança de 2 anos aqui da Carisma. Essa menina é fervorosa, 2 anos de idade. Sabe por quê? Ela vê a avó, diz que a avó tem um travesseirinho de oração, que ela ajoelha. E ela então coloca na beira da cama e se ajoelha naquele travesseirinho. E ela percebeu então que a netinha de 2 anos de idade, ela se ajoelha do lado da avó. E diz que ela, quando ela começa a falar assim, Senhor Jesus, avó, a menininha fala, obrigado, e começa a orar junto com a avó. Os nossos filhos precisam ver isso. Se você ama o seu filho, não deixe ele fazer as escolhas erradas. Mostre, aponte o caminho para ele da salvação. Aponte o caminho para ele da vida eterna. Não abra mão da sua casa, da sua família. Aponte o caminho. Coloque louvor dentro da sua casa. Leia a palavra de Deus junto com ele. Eu não quero ler, vou ler junto com você. Gente, tem uma história, um testemunho lindo, assim, de Susana Wesley. Ela foi mãe de John Wesley, fundador da igreja metodista. E conta a história dela, que essa mulher orava 2 horas por dia. 2 horas. 1 hora ela buscava Deus em oração pela própria vida dela. E a outra hora ela orava individualmente pelos seus 19 filhos. Às vezes a gente tem um filho e não ora por ele. Essa mulher todo dia orava pelos 19 filhos que ela tinha. Ela alfabetizou os seus filhos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Ela fazia cultos na casa dela, levava os seus filhos a buscarem a Deus, a orarem, a adorarem a Deus. Quando os seus filhos cresceram, John Wesley se tornou um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra de Deus e fundou a igreja metodista. O outro filho dela compôs hinos antigos. Quem é das antigas aqui do Inário? A maioria dos hinos foi o filho de Susana Wesley que compôs essas músicas. Há uma frase de John Wesley que fala assim: aprendi mais sobre cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Uma mãe que apontou o caminho. Nós precisamos, é a responsabilidade nossa. Não podemos deixar fazer as escolhas, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã
pode ser que você não consiga trazer o seu filho de volta para a casa do Senhor. Amém? Muitas mulheres não têm seus maridos aqui. A Bíblia fala que pelo comportamento, pela atitude das mulheres, os maridos serão ganhos. Eles vão ver, há muito amor no coração dessa mulher. Por mim, pela minha casa, pela minha família. Há muito amor no coração do marido, pela casa, pela família. E eles serão alcançados em nome de Jesus. E por último, quem ama não desiste. Retornando à história do paralítico e seus 4 amigos ali. Quando chegaram na casa e tentaram ir até Jesus, não conseguiram. Eles poderiam ter desistido. Falou, olha, nós tentamos, nós fizemos tudo que a gente podia, mas não tem como chegar, é muita gente, é muito doente querendo ser tocado por Jesus, é uma multidão, não tem como. Mas eles não voltaram para trás, eles não desistiram. Desistir significa abandonar, abrir mão, não prosseguir. Mas se nós amamos de fato, nós não podemos desistir. A Bíblia conta, e eu até preguei esse tempo atrás sobre o filho pródigo aqui, de alguém que fez a decisão errada na sua vida. Quis ir embora de casa. Vou embora, quero viver a minha vida, quero aproveitar a minha vida, assim como muitos fazem. Talvez tenham pais aqui que os filhos falaram um dia, eu não quero essa vida que vocês estão falando. Eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar a minha vida. Muitos podem falar que, olha, o meu filho fez isso. E aquele menino então sai de casa e vai viver a sua própria vida. Vocês acham que o pai, mesmo entregando a herança, desistiu dele? Não desistiu. A história não conta. Mas aqui, assim, lendo a história, imaginando aqui, eu fico assim, imaginando quantas vezes aquele pai orou, dobrou o joelho e clamou pela vida do seu filho que estava perdido. E quando aquele menino, aquele jovem estava passando dificuldades, eu acredito que o coração dele ali fez a oração que o pai fazia, tocou o coração dele, fez com que ele se lembrasse da casa do seu pai. E ele então toma a decisão de voltar. O seu pai, eu acredito que todos os dias ficava na porta, esperando a volta do seu filho. Esse é o poder do amor. E quando aquele jovem chegou, sem expectativa nenhuma, talvez chegou ali cabisbaixo, com medo do que poderia acontecer, do que o seu pai poderia falar. Em nenhum momento a Bíblia relata que aquele pai olhou para o seu filho com olhar de reprovação, de condenação, de que não havia mais jeito para aquele menino. Mas ele olhou com olhos de amor. E ele recebeu aquele filho de volta por causa do amor que ele sentia. A Bíblia fala assim, o amor, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Mas o amor nunca falha. O amor não desiste. O amor não abre mão. O amor leva você a ir até o fim, até ver aquilo que está no seu coração acerca da pessoa ser concretizado. O paralítico não tinha ninguém. E talvez essa pessoa que Deus tem colocado na sua vida só tenha você. Deus colocou você na vida dela. E com muito amor é que você vai levar essa pessoa até Jesus. Porque o poder do amor pode transformar. O poder do amor pode curar, pode salvar, pode libertar essa pessoa. Você só precisa amar. Você só precisa dar a mão para essa pessoa e falar, olha, você não está sozinha. Eu estou do seu lado. Mas a pessoa está suja, a pessoa está caída, a pessoa está machucada.
não tem problema. Eu vou te abraçar do mesmo jeito. Eu vou andar com você do mesmo jeito. Eu vou dar a mão para você do mesmo jeito. Eu vou te amar do mesmo jeito. A Bíblia fala que Arão, que foi sacerdote, ele usava para entrar no santuário um peitoral. E nesse peitoral tinha gravado o nome dos filhos de Israel. Então, quando ele entrava na presença de Deus, porque nem todos podiam entrar ali no templo, no tabernáculo, ele então entrava com o nome das pessoas. Vanderlei uma vez pregou sobre isso. Quem nesta noite entrou com algum nome no peito, no coração? Você trouxe alguém junto com você? Escrito, gravado no seu coração? Talvez essa pessoa não poderia entrar aqui. Talvez essa pessoa não queira entrar aqui. Mas esse nome está gravado no seu coração. Você trouxe essa pessoa junto com você, no seu coração. E você está falando para Deus: Senhor, eu amo demais essa pessoa. Eu amo demais, eu não posso abrir mão dessa pessoa. Eu não abro mão. Eu não abro mão dos meus filhos, Senhor. Eu não abro mão. Mas talvez, como eu falei no início, você esteja cansado. Cansado. Gente, não é fácil você carregar alguém por tantos anos. Não foi fácil para aqueles homens carregar aquele paralítico também. Não fala a distância. Mas era pesado. Como eu falei, uma pessoa acamada, ela fica o dobro do peso. Pesado. Não é fácil. E por não ser fácil, por você não ver muitas vezes a mudança que você deseja, você acaba se cansando e abrindo mão. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite: o poder de quem ama. Você ama? Tem alguém que você ama? Você não pode abrir mão. Queria convidar o louvor para estar aqui na frente. E convidar você para ficar de pé nesse momento.